Então, sejam bem-vindos, Valesca Nakade, Amir Islama. Amir, eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória profissional. Bom, é engraçado, né, que a gente sempre repete essa história, mas é a nossa história, né? Não tem jeito. Bom, na verdade, eu não tinha intenção de trabalhar com moda, né? Eu fui estudar história, fiz história na PUC e dei aula para crianças, adolescentes. Eu tinha um back de confecção de casa dos meus pais, então sempre ouvia falar ou do tecido, ou do pedido, ou da modelagem. Então estava dentro de mim, mas não era uma coisa que me encantava e me atraía. Uhum. Eu queria mais era mudar o mundo, né? Acho que como todo adolescente, na época, né, que eu fazia faculdade, enfim. E na realidade eu queria mexer com pesquisa histórica, eu não queria dar aula, né? E eu não tinha um back financeiro na época para poder me dedicar à pesquisa. Já namorava um tempão, queria casar e comecei a olhar para a moda como uma possibilidade de poder continuar a estudar, pesquisar e poder me sustentar de alguma forma, né? Aí eu chamei a Riva, que é minha esposa até hoje, e falei, vamos tentar começar uma coisa onde a gente possa, né, pensar em casar de fato. E a gente começou uma história super pequena. Eu não era uma pessoa conhecida no mercado, então eu escolhi um nome, que era um nome de uma flor do interior de Minas, que eu achava bonito, Rosa Chá. E comecei, num primeiro momento, fazendo roupas de ginástica. Então, não tinha nem ideia de conceito de coleção, nada. Eu fazia peças aleatórias. E a gente saía para vender isso em academias à noite, abria sacola, né, nos intervalos e tal. E começamos assim. Fiz isso durante um ano e meio, e aí comecei a perceber que esse segmento de praia, não existia uma moda praia, né? Existia uma cultura de praia muito forte no Brasil. Você tinha já algumas marcas estabelecidas, mas que elas só faziam maiôs e biquínis. Elas não faziam esse conceito de uma moda. Luxuoso. Não, de moda mesmo, né? E o Brasil, assim, para mim, por ser um país com um litoral gigantesco... Maravilhoso. E com esse movimento todo de uma moda que poderia sair da praia, adentrar a cidade e fazer esse caminho inverso também. Uhum. E comecei a idealizar isso de um jeito bem profissional, né? E comecei a derivar as minhas peças de praia de roupas. Então eu imaginava um vestido e desse vestido eu transformava isso num biquíni, num maiô. E gradualmente isso foi encantando as pessoas. Era uma coisa que não tinha, né? E aí comecei essa trajetória toda. E foi quando você inaugurou, né, a Rosa Chá, a 93. Rosa Chá. Isso. Como eu tinha dito, né, eu não era uma pessoa conhecida no mercado, né, então eu me apropriei de um nome para poder me apresentar. E desde o início eu ficava desenvolvendo a coleção durante muito tempo, né? E a Riva saía para fazer vendas para outras lojas, voltava chorando que as pessoas não queriam ver, enfim. E eu queria me apresentar numa semana de moda. Na época não tinha ainda, não era São Paulo Fashion Week, era Morumbi Fashion, né? E esse grupo de designers, estilistas, já capitaneados pelo Paulo Borges, não olhavam também para a praia como moda. Então era uma coisa que eles meio empinavam o nariz, assim. Isso não é moda. O que a gente faz é moda, né? Então já tinha Glória Coelho, que não era Glória Coelho, era G. O Reinaldo não era Reinaldo, ele trabalhava com a Glória. Então, as marcas elas existiam como nome, não existiam como estilistas ainda, né? E a gente foi martelando, fomos conseguindo editoriais de moda muito legais. E eu senti uma necessidade muito grande de ter um espaço físico onde eu pudesse apresentar as minhas roupas, né? Por quê? Eu fazia uma coleção durante 6 meses. A estamparia não era digital como é hoje, então o quadro demorava um tempão para ficar pronto. Todo o processo era muito lento, né? De criação de coleção. E quando que eu ia apresentar essas coleções para os multimarcas eles sempre compravam aquilo que eles tinham vendido bem no ano anterior. Então o novo se perdia, né? Hoje eu entendo, né? Quer dizer, já há um bom tempo eu entendo esse processo. Quando você tem um capital limitado, você não vai investir naquilo que não é certo, né? E o novo nunca é certo. Então, eles compravam pela experiência anterior. Então, ter um espaço onde eu pudesse expor, né, as criações era uma coisa muito importante para mim. E consegui uma primeira loja, um espaço no Oscar Freire.
que eu fiquei lá bastante tempo, e foi uma revolução. Eu abri essa loja, acho que em agosto ou setembro, pendurando tudo em cabides, que era uma coisa que o pessoal que trabalhava com praia não fazia. Dando um tratamento para o biquíni, para o maiô de roupa mesmo, né? E foi um sucesso assim estrondoso, porque você tinha a camisa que combinava com o maiô, a calça, os shorts que a pessoa usava na rua, na cidade. Então, foi uma coisa muito inovadora para a época. Eu sei que em 6 meses eu já estava capitalizado para abrir uma loja num shopping em Guatemi, né? Então foi um processo bem novo. E é importante, né, Amir, falar para o pessoal que está assistindo, principalmente os mais jovens que estão fazendo moda, que isso é de um tempo que, de fato, a moda ela ainda não era profissionalizante, né? Ela não tinha esse olhar profissional, porque você e seus colegas, vocês começaram do jeito que dava, Sim. Né? E do jeito que ia o que a gente falava, mercado, né? Era um fundo de quintal, né? Uhum. Eu tinha um espaço no Bom Retiro, um sobradinho, eu tinha 3, 4 costureiras, eu tinha ganho do meu pai 3 máquinas de costura e uns retalhos, e a gente foi começando assim, de um jeito muito pequeno, e eu fui estruturando o negócio assim, na porrada mesmo, né? No aprendizado. O que aparece realmente é o que deu certo. Agora, muita coisa não deu certo, né? Com certeza. E a gente acredita no projeto, insiste e faz. Né? É o segredo do sucesso. É você persistir. Né? A persistência e acreditar que aquilo transforma, né? Eu acho muito que moda, ela transforma. Eu acho que quando você para numa vitrine, olha para uma roupa e dá um sorriso, aquilo lá mexe com você de algum jeito, né? Então ela tem que te tocar, tem que te transformar, né? Então eu cheguei assim muito à conclusão que se eu não ia conseguir mudar o mundo, pelo menos eu queria tocar as pessoas e mudar elas de algum jeito, de alguma forma. Foi construindo roupas. Uhum. Então vamos lá. Você já colaborou com outros designers ou marcas? Você tem várias collabs, né? Eu fui na loja, vi. Existe algum artista ou designer com quem você ainda sonha em fazer uma collab? Então, na realidade, com a Rosa Chá, eu acho que eu estreiei a história das collabs, né, nesse mercado. Era uma coisa muito nova também. Uhum. Uma das primeiras que eu fiz foi com a Naomi Campbell, que foi uma pessoa que assim, foi muito importante para ajudar a eu poder estar no mercado internacional com a Rosa Chá, que foi uma coisa super maluca que foi acontecendo também, fruto de um processo de trabalho, né? Porque assim, a gente tinha sempre um desejo, né, de quem vinha de fora, pela moda praia, aqui no Brasil, ou brasileiros que moravam fora, levavam para vender fora. Então, a gente tinha um produto que ele era muito bonitinho, mas ele não era competitivo no mercado internacional, né? Pela forma que a economia brasileira ela era até então. Então, a gente vivia uma economia muito fechada. Uhum. A indústria têxtil era limitada, então ela produzia muito em volumes muito grandes, então ela não tinha espaço para pessoas que criavam, né, estilistas, irem lá e criar um tecido diferenciado ou fazer coisas diferentes, né? E quando a economia abriu, a gente pôde ter acesso a outros mercados, a outros fornecedores, a gente conseguiu trazer a tecnologia para cá que faltava, né? Então a gente conseguiu ter um produto que não era só bonito por fora, mas que ele tinha um acabamento bom também. E a gente conseguiu fazer coisas muito interessantes lá fora do Brasil, né? Quando que eu chegava com os editoriais que eu tinha aqui das revistas brasileiras e mostrava numa tecelagem na França ou na Itália, eles se encantavam. Uhum. E abriam as tecelagens para a gente poder criar tecidos lá e trazer para cá, né? Então isso foi muito importante, até para renovar a indústria têxtil nossa também. Essa abertura, né? Acho que foi muito, muito importante. E hoje, o que você analisa nesse aspecto de tecido, de roupa? Porque a gente percebe que as marcas acabam fazendo roupas não tão sofisticadas, não tão... Você compra um produto, às vezes é caro o produto e não vale aquilo que você paga. Então, o que você sente hoje no mercado em relação a fazer algo que... Eu fui lá na sua loja, eu vi que realmente os tecidos são bons, ele é muito bem feito, né? O que você sente? As pessoas dão mais valor a um produto bem feito, bem trabalhado, ou um produto mais em conta, que ela possa ter... Então, é uma coisa que é um dilema, né? Porque você não consegue hoje conversar com todo mundo. Você conversa com
tribos, né? Então eu procuro fazer um produto de moda, né? Eu não faço um produto que ele seja para você se proteger do frio ou do calor, né? Claro que a função da roupa é essa, mas eu procuro fazer um produto que se comunique mesmo com a pessoa, que ela possa se sentir feliz com aquilo que ela está usando e tocar ela de algum jeito. Então, não meço. Se eu quero usar seda, eu vou usar seda. Se eu quero usar um tecido reciclado, eu vou usar um tecido reciclado. E procurar fazer coisas que sejam mais duráveis. Né? O que eu percebo que até os anos 90, os anos 2000, no início dos anos 2000, as coisas elas eram muito sazonais. Né? Então, tipo, saía nas revistas de moda que a moda era comprido, quem usasse curto era cafona. Aí depois de 6 meses invertia. Então aquilo fazia com que o consumo fosse muito acelerado, né? Por conta disso. E a gente também não tinha muita competição no mercado, né? Internacional, enfim. Então hoje o papel do estilista eu acho que é muito mais ajudar o consumidor, a pessoa a se encontrar no estilo próprio, né? E poder compor com coisas que ela já tem e juntar looks e misturar e fazer ela se sentir especial com aquilo que ela está usando, né? Então, o objetivo é esse, né? Sim, sim. Então, tipo, claro que a gente trabalha coleções, a gente tem lançamentos, mas eu tenho produtos hoje que eu faço já há 8 anos o mesmo produto, né? Eu tenho uma estampa que eu tenho uma parceria com a Tokstok, ela está na Tokstok já há 9 anos, a mesma estampa. Né? E a gente vai agregando só novos produtos e repetindo aquilo que funcionou. Então a gente tinha uma preocupação muito grande lá atrás de sempre estar mudando tudo radicalmente, né? E você fazer uma boa modelagem é um trabalho muito demorado até você acertar um busto, você fazer aquilo lá ficar muito bom. Você não pode pegar e jogar fora porque virou a coleção e virou a estação. Né? Então, por exemplo, a Miris Lama então, é uma marca atemporal, né? Sim, totalmente. Você vai poder usar uma estampa minha de 4 anos atrás e ela continua sendo nova. Né? Eu acho que o grande desafio é esse, é você poder fazer coisas atemporais, né? E que você possa estar reciclando. A minha geração, ela visitava brechó para fazer pesquisa, né? Então a gente ia para Paris ou ia para Londres, entrava no brechó para ver uma roupa dos anos 40, dos anos 50, mas jamais usar, né? Imagina, vou usar roupa brechó, de defunto. De defunto. Hoje não, hoje as pessoas elas pagam o que for para uma roupa histórica, alguma coisa que, né, seja de uma marca relevante, enfim. Sim. Mudou muito, né? Mudou muito, né? O mercado de moda e esse olhar também. E hoje a gente, né, você é um mestre nessa área também, né? Tem quantas marcas da gringa ou aqui do Brasil também que te copiaram também, né? Porque que eu estava falando antes, né, no nosso bate-papo, que você sedimentou esse caminho, né? Você mesmo contando que não tinha moda para moda praia, não. né? Eles falavam de biquíni, falavam de maiô. Eram biquineiros, né? Eram pessoas que faziam biquíni. E o biquíni, ele aparecia nas lojas multimarca como um acessório, que nem um cinto, que nem uma bolsa. Então, outubro e novembro, as lojas se abasteciam de peças de praia. E expunham elas de um jeito assim como um acessório mesmo, né? Só tinha os biquínis. Só biquíni, só maiô. E as pessoas usavam pariô, né? E pronto. Pronto. E não tinha, então, os outros acessórios. Não. Né? Bolsa. E existia uma competição muito grande Rio-São Paulo, né? Então, tipo, a imprensa falava que paulista faz moda piscina, carioca faz moda praia. Então, sempre procurou-se criar... uma rivalidade. Rivalidade e preconceitos, né? Tipo, imagina, eu em São Paulo fazer moda praia era um pecado. Imagina, só Rio de Janeiro e olhe lá uma outra praia do Brasil. As pessoas não viajavam tanto também. Não, viajavam. Mas não muito. Hoje, passavam temporadas na praia, né? A gente, quando entrava de férias, ia para Santos, Guarujá, ficava 60, 90 dias, né? Quando era criança. As férias, né? As férias todas. E hoje você tem pessoas fazendo moda à praia no Brasil inteiro. Em Brasília, em Goiânia, interior do Rio Grande do Sul. Então, eu falo que isso vários polos importantes no Brasil, né? De moda praia. Sim, isso é um pouco um trabalho que eu fiz, assim, de quebrar esses conceitos, né? E poder mostrar que isso era uma moda, que não era uma moda paulista. É uma moda mundial hoje, né? Era uma moda mundial, mas acima de tudo brasileira. E a questão da sensualidade que é importante também falar, né? Porque, historicamente, a gente sempre procurou
entender o que era o brasileiro, né? E o brasileiro é muito simples, é sensual, né? Então você pode pegar uma pessoa do sul do Brasil, ou uma pessoa do norte, do nordeste. Eu até brinco e falo, você pega a Gisele Bündchen e a Fernanda Tavares. Uma é morena, uma é loira, mas na passarela elas são brasileiras. O jeito de se movimentar, o jeito de andar, de apresentar a roupa. Não é o rebolar, não é isso, mas é o jeito sensual, né? da brasileira e do brasileiro. Né? Eu acho. Está muito aflorada no brasileiro. Você já sabe que é um brasileiro. É isso. Não, e fala muito, e articula muito, né? Eu acho. É o jeito. É o nosso jeito. Eu participei de desfiles na Semana de Moda em Nova York e a gente misturava mulheres do mundo inteiro. Russas, americanas, polonesas, equatorianas e brasileiras. E você sabia quem era brasileiro pelo jeito de vestir a roupa e de se movimentar, né? E quando que você acha que foi a virada de chave, assim, aquele momento, estava Rosa Chá, e aí chegou um momento que todo mundo queria que você estivesse, né, nesses eventos de moda, lá fora também. Até você contou uma vez uma história bem bacana, engraçada, da Naomi, né, que você falou que você nem sabia, assim, quem que era essa pessoa. Não, a Naomi, a Naomi eu sabia, não sabia quem era Beyoncé. Não, foi assim, a Naomi ela vinha para o Brasil para passear, ela não vinha trabalhar, né? Ela vinha passar férias, ver amigos e tal, e toda vez que ela vinha, ela ia na minha loja, comprava, no Rio, comprava em São Paulo. Era uma época que as pessoas, as influencers daquela época não eram que ganhavam as coisas, elas compravam mesmo. E aí um dia me liga uma assessora de imprensa, a Fernanda Barbosa, e me fala, Mira, a Naomi, ela tá chegando e ela queria te conhecer. Ela gosta muito do teu trabalho. Eu falei, imagina, não vou querer conhecer a Naomi. Fui correndo na loja, atendia e comentei que eu ia fazer um desfile em Nova York, né? Na Semana de Moda. Depois, eu acho que isso foi em março, eu ia fazer o desfile em setembro. Então, tinha alguns meses ainda. E ela falou, não, eu quero te ajudar, vou te dar uma força. Eu, como bom brasileiro, falei, imagina, ela vai embora, não vai nem lembrar, né? E passou um tempinho, realmente, ela me recontatou e falou, olha, você está vindo para cá, vamos tentar fazer alguma coisa juntos. E ela participou do desfile lá. E não só isso, ela fez uma festa depois e convidou muitas pessoas bacanas para assistir o desfile. Isso ajudou muito a fazer com que a marca Rosa Chá ela se globalizasse, se internacionalizasse. Foi a tua piada internacional, foi que bacana. Uma pessoa que consumia o produto, acreditava nele e deu maior força. E depois veio fazer os desfiles aqui no Brasil e continuou fazendo os desfiles lá, então isso foi muito legal. E aí aconteceu uma coisa muito maluca, né? Porque em Nova York, na Semana de Moda, toda a parte de imprensa ela acontece antes do desfile. Então, os jornalistas todos têm horas marcadas, né? E antes, no backstage, eles vão entrando e vão te entrevistando, um atrás do outro. E numa dessas, assim, você está correndo, provando roupa ainda, ajustando, fazendo todo o processo, você está alucinado. Entra uma mulher linda, maravilhosa, vem todo mundo tirar fotos e tal, e tudo bem, acabou. Fui fazer o desfile. Quando acabou o desfile, saí para andar, porque você descarrega, né? E aí me ligam do WWD, do Women's Wear Daily, me perguntando, de onde que você conhece a Beyoncé? Aí eu falei, opa. Aí realmente foi engraçado e eu tentei ser muito rápido. Eu falei, olha, meus filhos são muito fãs dela, pediu para que a nossa assessoria convidou e ela já conhecia o que eu fazia e veio assistir o desfile. E assim foi, né? E aí ficou. Muito bom. E a parte de quando você foi fazer essa transição, né? Porque a tua marca chegou numa dimensão tão grande, ficou tão bem famosa e uma prospecção tão grande que um grupo grande quis te comprar, Sim. né? E aí como é que foi isso de desapegar também? Porque tem uma questão, né, de ser um filho, né? Aquele Sim. projeto é um filho que te acompanha por muitos anos. Claro. E é óbvio que a gente tem quando a gente tem esse aporte, vem uma empresa e quer comprar, você também ao mesmo tempo fica orgulhoso, que fala, olha, realmente meu filho fez sucesso, tá aí nas passarelas, né? E como é que foi essa transição? E como foi ficar longe, né? Porque você teve que ficar um período longe. Sim. Então, olha, na realidade o que acontece? Eu comecei um trabalho muito pequeno, cresci muito rápido, né? Em 10 anos eu estava com mais de 20 franquias pelo Brasil. Eu estava com uma loja em Lisboa, uma franquia em Lisboa, uma outra em Miami, uma outra em Istambul. Tudo com investimento próprio. Eu nunca fiz nada com back financeiro. Então,
quando eu comecei a trabalhar no primeiro ano, eu investi 1.000, ganhei 2.000, reinvesti 2.500. Né? Então, sempre foi dessa forma. Então, a gente investia sempre naquilo que era mais visual. Então, nas coleções, nas lojas, e não na produção. Então, a produção, que era uma coisa muito importante, ela ficava meio escamoteada, né? E eu não tinha uma produção suficiente para poder atender a demanda. Eu atendia mais de 400 multimarcas pelo Brasil, 200 fora do Brasil. Então, era uma coisa com volume muito grande. A gente fazia de 25 a 30 mil peças mês. Né? E eu cheguei no momento que ou eu me juntava a alguém ou eu teria que reduzir de tamanho. E surgiu uma proposta muito interessante. Na época parecia ser interessante. Ficamos um ano estudando para ver como fazer isso. Eu ia me dedicar mais a criação e comunicação, né? Então era um mundo incrível, porque realmente o resto é muito trabalhoso. É denso. Muita coisa para... E fizemos essa fusão com esse Grupo do Sul e, na realidade, o que teria que acontecer de aumentar a produção, ao invés de aumentar, diminuiu. Então aquilo foi me frustrando, porque era para ser uma coisa e virou outra, né? Então fui me desgastando, fiquei ainda 3 anos e meio, e acabei me desligando. Eu me desliguei, depois de um período eles acabaram encerrando a operação também. E um outro grupo depois retomou durante um tempinho, mas também não funcionou, e hoje a marca está guardada. Aí você perguntou como que é em relação ao filho. Eu tenho 2 filhos homens e falava que eu tenho uma filha mulher, né? A Rosa Chá. E como eu me convenci disso tudo? Eu falei, ela casou com uma pessoa que não era de bom caráter e eu acabei perdendo contato, né? Não tem muito como se justificar. Não. Né? Mas filho é filho, imagina, eu tenho o maior carinho. E quando que eu me desliguei, eu falei, não vou mais mexer com moda. Eu falei, não quero mais saber. Eu fui ser sócio de algumas casas noturnas que me convidaram para criar visual, cuidar de música. E depois de 15 dias que eu me desliguei, naquele momento, saiu no mercado, enfim, a C&A me convidou para assinar uma coleção. Uma collab com a C&A, foi. E eu fui tratado com tanto respeito, com tanta educação, com tanto valor. De uma coleção viraram 2 e 2 viraram 3. E aí eu falei, não, eu vou fazer um projeto novo, não quero repetir o que eu já fiz. Eu quero fazer uma coisa onde eu vou estar mais próximo do meu consumidor final, né? Um esquema de ateliê, além das coleções, poder fazer um sobre medida. Eu falei, o luxo ele mudou, não é mais como ele era. E aí comecei o projeto Amir Slama, que já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Você ficou com a Rosa Chá 16 anos. Mais. Mais? Eu comecei a trabalhar com uns 23. Eu me desliguei, acho que em 2008, 2009. Com datas agora eu já não pego mas, mais assim, tanto. Como designer, 30 anos. Mais ou menos. Mais. 28, 30 anos. Tem muito conhecimento. Né? Precisa passar esse conhecimento pra gente. Mas eu fiz 60 agora, né? Trabalho desde os 23. Quanto que dá isso? Não. 37? 37, 38 anos. Quase 40 anos. E aprendi muita coisa, assim, com a minha mãe, bastante coisa, e aprendi na porrada mesmo, porque, tipo, modelagem, por exemplo. Eu fazia um desenho, um croquis, eu não desenho uma boneca, mas eu desenho um croquis. Eu sei me comunicar com a modelista, quer dizer, eu achava que sabia. Eu mandava os desenhos para a modelista desenvolver as peças, demorava para voltar, né, e vinha tudo errado. Então eu aprendi assim, abrir um molde, entender como que é a junção do peito, como que é a altura, e fui fazendo assim, fui exercitando. Então, hoje eu sei pegar um molde, sei refazer uma base, eu sei mexer, eu gosto. Meu marido que fala que a gente precisa de 10 mil horas para ficar bom em algo, coisa. né? Que ele é médico, ele fala que existe isso dentro da prática. E realmente, né? Você ali na prática, no dia a dia, em tudo, né? Você vai pondo a mão, né? Porque você quer fazer acontecer, né? E eu sou uma pessoa muito agitada, então eu ponho a mão, eu faço, mas não parece, eu coloco. Né? Parece bem calmo. Não. É um Muay Thai. É um Muay Thai. Ele mudou muito, né? Mudou muito. É super tranquilo. Sim. Vai nessa. Mas ele persistente, né? Mas sempre foi muito persistente, Sim. Né? Sempre curioso, Sim. né? Não, e querendo entender os processos, e saber como que é, e fazer. Então, é uma coisa que
Né? A gente... E teu processo de criação, ele evoluiu muito ao longo desse tempo? Hoje ele é muito diferente? É muito diferente. Né? Eu acho que a gente comentou um pouco isso uma vez. Né? As coleções elas eram muito fechadas. Né? Então, você tinha um tema e você trabalhava aquele tema e tentava não fugir muito. E hoje você mistura uma série de coisas. Né? Então, é desde uma viagem, uma conversa, uma música, um livro. Né? Você junta isso com outros fatos históricos. Então, é um pouco como é hoje, né? Sim. E a sustentabilidade? Como que você está? Então, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com o sindicato de costureiras. Então, a minha confecção sempre, eu cheguei a ter 200 pessoas trabalhando comigo. Como você está aplicando isso? E eu sempre tive uma relação muito boa com o sindicato das costureiras, com organizações. Eu tinha uma participação de resultados antes de existir participação de resultados, isso lá atrás. Então, eu sempre trabalhei muito com as pessoas. Eu nunca senti... Talvez essa questão da perda da Rosa Chá é uma coisa que não mexeu muito comigo, porque eu nunca senti só meu. Né? Talvez isso tenha sido até um erro. Eu nunca senti como se fosse meu. Sempre foi de uma equipe. Eu nunca trabalhei sozinho. Né? Então, tem um pouco isso também. O que você me perguntou mesmo? Da sustentabilidade. Eu vou te falar a questão. Então. A sustentabilidade é um tema crescente na indústria da moda. Como sua marca aborda questões de sustentabilidade na produção de moda praia? Então, só voltando a essa questão do sindicato. Então, sempre que vinha alguma delegação de fora do Brasil para mostrar uma empresa no Brasil, eles levavam no meu espaço. E aí veio uma vez uma delegação de Cuba. Isso, acho que há uns 25 anos atrás. E eles ficaram olhando tudo e viam os retalhos no chão e falavam, nossa, aqui vocês desperdiçam demais, né? Desde luz até retalho. Então, aquilo lá foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça, assim, de olhar, né? E a gente sempre foi de pouco recurso, então sempre procurou reaproveitar. Sobrava uma matéria-prima, a gente reaproveitava, a gente retingia. Então, eu comprei uma seda verde, eu precisava dela de preto, eu não ia me desfazer daquela lá de qualquer jeito. Eu retingi ela de preto. Então, é uma coisa que é muito... Já é sua. Próxima da gente. E hoje a gente procura reciclar tudo. Então, o que eu faço hoje? Por exemplo, eu tenho um trabalho com uma ONG que ela profissionaliza imigrantes. Então, o que eu faço? Eu mando todas as sobras de tecido, retalhos, e transformo isso em embalagem. E aí eu compro deles... E compro deles essas embalagens, sabe? Então, é uma forma que a gente tem de não usar plástico, de não ter que comprar uma sacolinha, enfim. Maravilhoso. A gente vai fazendo assim. Sobrou, por exemplo, em estoque, peças brancas, né? Que o branco, ele amarela. Sim. A gente recria isso como tie-dye. A gente vai reciclando coisas, né? Ótimo. Tanto matérias-primas básicas como produtos prontos. Sim. E sobre a tecnologia na moda, vou te fazer uma pergunta. De que forma as novas tecnologias impactam o design e a produção de sua marca, especialmente considerando materiais e técnicas inovadoras? Então, o que eu posso falar de tecnologia em questão de maquinário, de repente? A gente procura trabalhar com maquinário que ele não agrida as pessoas, né? Então, que não faça muito barulho. As cadeiras que... Eu tenho uma equipe de costura hoje de 30 pessoas que são todas... pessoas que vieram comigo de bastante tempo. Então, a gente procura, assim, dar condições de trabalho adequadas, desde uma cadeira ergométrica, um maquinário que seja moderno, trazer sempre alguém para poder orientar com novos aparelhos e equipamentos. E matérias-primas, saber a origem, sempre, né? Da onde que elas estão vindo, como elas são feitas, que produtos que compõem aquela matéria-prima. Quais são os maiores desafios de manter uma marca de moda no mercado internacional? Acho que pergunta primeiro do Brasil, né? Mas você sabe. Então, mas eu vou falar primeiro do Brasil. Eu acho que se a gente consegue fazer alguma coisa no Brasil, faz em qualquer lugar do mundo. Desafiador. Porque a gente tem tantos problemas limitantes que vai desde uma matéria-prima até a carga tributária, capital de giro. A gente tem tanta coisa que te convida a não fazer, né? E você faz, que você consegue se dar bem em qualquer lugar do mundo, eu acho. Porque pra gente nada é fácil. Eu sei. Né? Então é um pouco assim, né? Funciona.
Tem que ficar driblando. Não é fácil mesmo ser um empresário no Brasil. E assim... Eu até, quando vou entrevistar, que a gente trabalha muito com estagiários, a gente sempre... Quem está comigo começou como estagiário na área de estilo, enfim. E eu falo, olha, claro que tem que ter retorno financeiro e tudo mais, mas se você está focado em retorno financeiro, vai trabalhar num banco. Não é com moda. Vai ser o Faria Limer. Não é? Vai lá para... É verdade. Mas é muito interessante, né? A gente participar desse movimento, dessas mudanças, né? Se a gente olhar para a Europa, a gente tem um legado da moda que já tem muitos anos, né? Sim. A história da moda no Brasil é muito recente, né? Se a gente pensar nas escolas de moda que estão em torno de 36 anos, né? A gente falando do São Paulo Fashion Week, não é nada, mas mesmo assim, eu acho, né? Eu olhando nesse olhar, né? Eu participando também da moda desde 1990, como a gente evoluiu, assim, em pouco tempo. Muito, se profissionalizou muito, né? Em pouco tempo, né, Amir? Sim. A gente conseguiu dar um salto. Você tem ideia, né? Hoje, nós temos mais professores, né, que são mestres e doutores no Brasil do que em Portugal, por exemplo. Eles estão importando a gente, porque a gente se dedicou, de fato, para estudar. Acho que até porque essa síndrome do cachorro vira-lata, acho que a gente faz a mais para poder se destacar, Não, e é uma coisa que é interessante também, de ganhar uma consciência latino-americana, né? Porque a gente é latino-americano, a gente não é só brasileiro. E você só percebe isso quando você vai para fora. Né? E aí você ganha outra dimensão também com o teu trabalho e com os teus relacionamentos, né? Porque a gente não se vê como latino-americano, né? É muito doido isso, né? E hoje teu público está muito diferente do início? Você consegue lidar melhor com isso? Então, o que eu percebo hoje é que você não tem uma fidelidade como você tinha, né? Antigamente, né? Mas justamente pelo fato de você misturar coisas. Sim. Então, você não tem um cliente que é fiel, claro que você tem teus clientes de sempre e tudo mais, e tem pessoas que te conhecem e querem ter tuas coisas, mas não é como era antigamente, assim, essa questão. E outra, os produtos hoje, se bem feitos, eles têm mais durabilidade. Então, o consumo ele mudou muito, que era um pouquinho do que a gente estava falando no começo, né? Sim. O consumo ele mudou. Claro que você tem uma moda rápida, né, importada, baratinha e tudo mais, mas você tem os produtos bons que são duráveis. Então, tipo, você comprava, sei lá, 10 peças, hoje você compra 5 e você vai fazer o mesmo efeito do que você fazia com as 10 que você comprava. Mas acho que já é um evento que já vem acontecendo, né? Sim. Um movimento, né, diferente. E uma vez você me falou, eu achei interessante isso, conectando com o que a Anne falou, da parte da tecnologia, né, de utilizar bons materiais, que os teus sempre são impecáveis, que você me contou uma vez que os teus biquínis, né, as tuas peças duram tanto que é difícil da pessoa voltar, né, porque exatamente... Não, eu recebo, às vezes vem clientes para trazer peças para trocar o elástico, que a peça está inteira, mas o elástico cedeu. Ou tipo para cavar um pouco mais a peça, uma peça de 7, 8, 9 anos atrás. Então, é interessante. É legal você ver que não são peças descartáveis, né? Que você pode estar renovando. Renovando, reutilizando e... E eu sei dos bastidores, Anne, que as modelos disputavam para estar nos seus desfiles, né? Assim, eram as melhores, assim, sabe? né? No circuito nacional e quando ia lá para fora também, né? Sim, e você ajudou muito também a mostrar essa beleza brasileira nas passarelas. Então, mas foi né? uma coisa de, tipo, uma conjunção, né? De estar no lugar certo, na hora certa, tudo isso, né? Eu sempre falo que claro que a gente tem que trabalhar, tem que ser criativo, mas tem um componente sorte também que a gente tem que aproveitar de algum jeito, né? Porque ela está passando. E quando me apresentei a primeira vez que eu quis me apresentar na Semana de Moda em Nova York, era um momento que todas as modelos brasileiras estavam despontando e estavam lá. Então, todas participaram. Né? Então, Adriana Lima, Fernanda Tavares, Gisele, toda essa turma estava lá e mostrando um Brasil de um jeito muito bacana. Né? O americano falava, é cool, né? É fresco, é gostoso. Sim. E com uma abertura para a gente muito legal. Eu fundei a BEST, a Associação de Estilistas, eu fundei com mais 3 outros colegas, né? O Alexandre Kerkovich, o Walter Rodrigues e o Nino Villaventura. E eu fiquei de presidente lá 8 anos.
a gente tinha uma série de apoios do governo brasileiro, da Apex, e a gente conseguiu poder fazer essas ações fora do Brasil com esses apoios também, né? Que foi muito importante. Participar de feiras e fazer as marcas todas acontecerem, né? Você fez história na moda do Brasil, né? E a gente tem que escrever mais um livro seu, hein? Tá aí. Vamos aí. Vamos falar um pouquinho de processo criativo? Então, é um pouco assim... Hoje mudou muito do que ele era, né? Que a gente estava falando um pouquinho. Para mim, sempre foi ligado muito à pesquisa histórica, que era onde eu me achava e me encontrava. Eu sempre gostei muito do Brasil colonial, então várias coleções que você for olhar minhas no passado, elas tinham elementos que ou as invasões francesas, ou as invasões holandesas, ou os povos originários no sul do Brasil. Então eu sempre procurei trabalhar com esses elementos do Brasil colonial que me encantavam, mas sempre trazendo isso de um jeito que não fosse caricato, né? E mostrar um Brasil que dá certo, que funciona. Então, uma outra coleção que eu fiz também, eu fiz em parceria com a Rosa Magalhães, que ela faleceu recentemente, uma carnavalesca incrível. E todo esse movimento do carnaval no Brasil era uma coisa que sempre me encantou, porque você via 4, 5 mil pessoas juntas para construir uma história com respeito, educação. Então, você via mulheres maravilhosas lá, nuas, e todo mundo respeitando e estando junto, né? Então, era uma coisa que sempre me encantou. Então, eu procurei trabalhar coleções até com esse formato de apresentação. A primeira ala, a segunda ala, a terceira ala, né? Aproveitando esse nosso movimento. E Carmen Miranda sempre foi uma personagem que sempre me encantou e sempre esteve presente em todas as minhas coleções, até hoje. Mas sem ser caricato, né? Eu acho que quando você consegue fazer uma coisa que se comunica globalmente, aquilo lá dá uma outra dimensão, né? Sim. Você acha que hoje a moda brasileira é mais respeitada lá fora? A gente tem, né, até a Lidl Cor, que é uma super cool hunter, né? Trabalha com fashion forecasting. Ela já fez 2 edições da Bloom, né? Falando com a temática do Brasil. Então, você acredita que as pessoas estão olhando com um pouquinho mais de respeito, mas também porque a gente está construindo e está fazendo uma moda que é menos caricata, né? Porque no começo a gente tinha muito do caricato do brasileiro. O que eu percebo um pouco, hoje a gente tem marcas que estão fazendo um sucesso muito bom fora do Brasil, mas a gente perdeu um pouco o espaço que a gente tinha, que começou há 15, 20 anos atrás, que tinha um apoio governamental forte, porque para você competir internacionalmente com marcas estabelecidas há anos, né, e com faturamentos gigantescos, é difícil. Então, claro que você precisa ter criatividade, você precisa criar formas diferentes de se apresentar e de se colocar, mas bem ou mal você está no mercado que é muito profissional, né? E caro. Então, você vê, hoje a Colômbia, por exemplo, ela ganhou uma fatia do mercado americano nesse segmento de praia muito grande, por ter um apoio institucional forte, né? Um mercado que é nosso. Sim. O jeans brasileiro, ele perdeu um espaço lá fora também, e tinha um espaço muito grande dessa moda, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem um espaço legal para estar globalmente fora do Brasil, mas precisaria ter uma coisa um pouco mais estruturada, mais organizada, para você poder se apresentar mais e melhor, né? Se bem que hoje o online leva. O meu trabalho hoje, praticamente, ele vai para o mundo inteiro. Sim. Eu vendo peças para consumidores na Arábia Saudita, no Líbano, Tailândia, na Austrália, mas são vendas diretas para consumidores locais, né? Interessante. Até eu fiquei curiosa, que você falou que teve uma loja em Istambul, né? Você está falando agora do Líbano. Sim, sim. Está falando lá da Arábia Saudita. Que, se a gente olhar, são um país que tradicionalmente tem várias restrições em relação à moda praia. Como que é teu posicionamento em relação a esses países? E o que você mais vende lá? Ou são brasileiras que estão lá? Não. O que acontece, por exemplo, Dubai, Emirados Árabes e Arábia Saudita, por exemplo, você tem um público estrangeiro muito grande. Então, eu vendia muito para a Rússia, até ter todo esse problema que hoje não tem como entrar os produtos lá. E a mulher russa, por exemplo, é muito parecida com a brasileira, na questão da sensualidade, feminilidade. Então, são muitos estrangeiros que consomem
E o pessoal local também compra, mas aí já compra mais a parte da roupa, não tanto a parte de praia. Eu estive lá na Turquia, né? Eu fiquei 10 anos lá desenvolvendo. 10 anos não. 10 dias. 10 dias. Desenvolvendo uma coleção. E a gente verificou isso mesmo, porque os russos vão muito. Até a Turquia para comprar, né? Eles amam. Eu vendo muito para Chipre. Chipre hoje metade é russo. É maluco isso, né? Mas a Turquia ainda é um país que você tem essa coisa muito ocidental. Por conta de Istambul, né? Sim. Que vai ficar 80% você vai entrando da cidade, muito pra lá, você vai entrando mais. Vai mudando. Mas é um país que ele tem 80% da população ortodoxa, né? É muçulmano ortodoxo. Mas é interessante a gente ver como, quando tem uma marca consolidada, que tem esse desejo, e como você falou, né? A internet mudou muito. Muito. Né? Então, a gente não tinha antes, então, né? E esse movimento das modelos brasileiras também, elas acabaram levando o jeito brasileiro de ser. Né, o lifestyle brasileiro, porque, imagina, anos 90, milhares de mulheres brasileiras lindas, maravilhosas, referência para toda... imagina. A beleza mundial. E o jeito, elas iam para a praia com biquíni brasileiro, né? Sim. Faz sucesso, né? Até hoje o fio dental... Mas é engraçado. Mas você precisou adaptar teu produto? No início, sim. Hoje, algumas lojas que eu trabalho nos Estados Unidos, mais... na parte norte, Nova York e tal, são modelagens maiores. Mas o resto que é o nosso padrão. Sim. E eu vendo mais peças menores para fora do Brasil do que aqui dentro. Os menorzinhos. Sim. E a moda plural? Então, eu não me coiso muito. Assim, eu tenho uma coleção que é masculina, uma coleção que é feminina, e ela é totalmente livre. Hoje eu tenho um público feminino que compra o masculino, eu tenho um público masculino que compra o feminino. Mas você sempre se preocupou também com tamanhos maiores, né? Com plus size, então acho que... Não, as pessoas falam, você só faz para modelo. Mas não é verdade. Eu falo desde um XS fez até uma um collab XL. com a Jojo, né? Jojo não chegou a ser uma collab, mas eu vesti muito ela no começo. Tentei proteger mais o busto, mas não deu muito certo, ela não quis. E as tendências para 2025? O que você aposta nas tendências? Então, eu acho que eu sou anti-tendência. Mas você trabalha com comportamento de consumo. Você tem esse olhar, né? Sim, é porque você tem uma moda autoral. E a gente procura estar se reinventando o tempo todo, né? Mesmo na forma de se comunicar, na forma de criar, na forma de atender. A gente trabalha para um consumidor, então a gente tem que entender o que ele quer, o que ele deseja o tempo todo. E você entende a moda como comportamento também, total, né? Então, por isso Mas assim, por exemplo, acho que o que tem direcionado um pouco, né, essas novas coleções, não sei, me corrija se eu estiver errada, depende também um pouco dessas novas tecnologias, né? Porque hoje a gente tem acesso, e eu falo muito prestigiosa. A Anne, né, já está mais próximo da gente, mas se a gente está falando de um público aqui que tem 17 anos, 18 anos, que estão iniciando uma escola, né, nos cursos de moda, eles não têm noção de que a restrição que nós tínhamos de tecnologia, dos materiais, de tudo, né? Hoje a gente tem... Para você deve ser um paraíso, porque você poder escolher hoje você quer trabalhar. É convidado a entrar numa tecelagem e solicitar o desenvolvimento, né? Sim. Isso não era assim. É que nem uma estampa demorava 6 meses para você, do desenho, ter ela consolidada, e aí vinha tudo... Você tinha que usar daquele jeito, né? O erro virava cedo, tinha que ficar bonito. Então, hoje você... Tem 3 dias um desenho, você testa, você já vê, muda as cores, redimensiona. Tudo tecnologia. Não, é tudo mais fácil. Na prática, né? Na prática é diferente. Na prática é diferente. Agora, o artesanal, você precisa ter o profissional. Sim. A mão que costura, não é? Isso acho que não vai ter muito como não ser, né? E essa tua paixão, né? A gente até tem um spoiler, a gente não sabe. A gente está bolando um projeto, né, Mira? Dessa vez vai sair com os povos originários. Que, né, eu acho assim, acho que é muito Brasil. Você já falou que já se inspirou neles muito tempo. Acho que é muito Brasil. Acho que não tem como a gente fugir disso. E eu acho que assim, o grande desafio é realmente poder fazer um trabalho de moda que não seja um cocar, né? Que a gente possa transcender isso. Então, o grande desafio é esse mesmo, né? É o que você falou da Carmen Miranda, não colocar a cesta de frutas na cabeça, né? Porque fica muito, né, Carmen Miranda? Mas tem muita riqueza, né? Também nos processos, nos materiais. Nos materiais. Eu acho que nessa coisa do meio ambiente... Eu tive agora recentemente em Belém, em Marajó.
fiz uma viagem muito bacana que eu fui conhecer. Já fui para Manaus, já fiquei no meio da floresta, fui para Belém. Já foi para a Amazônia também, lá no meio? Fui. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é um mundo que a gente precisa traduzir ele de um jeito que ele possa estar mais próximo da gente, né? Porque parece uma coisa tão distante. E tem muitos, né? Tem várias tribos diferentes no Brasil, né? Então, quando a gente fala dos povos originários, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Sim. Então, se a gente vai lá para Florianópolis, tem uma característica ali, né? Na em Santa Bahia Catarina tem muito, no Paraná. Então, a gente acaba sempre olhando muito lá para a Amazônia, né? E sendo que a gente tem eles muito próximos da gente e podem ensinar mais para a gente. Com certeza, né? Com certeza. Então, o trabalho que a gente está começando a fazer, que não vai ser um trabalho só. Sim. Vai ser uma coisa de construção mesmo. E a gente está super empolgado. Então, deu um ânimo. Nossa, muito legal. Mais 30 anos de moda praia. Legal. É bacana. É bacana. E hoje, qual que é teu trabalho assim, mais expressivo que você acha? Assim, atender as pessoas ali no ateliê ou ainda participar desses mercados internacionais? O que ainda te empolga? Assim, aquilo de você acordar, eu vou para o meu ateliê, o que te incentiva? Eu, para mim, se eu não estou no ateliê, se eu não estou no meu espaço, eu não estou vivo. Assim, é uma sensação. Às vezes eu fico fora 10 dias, 8 dias, quando eu volto, eu sinto uma coisa de vida tão grande, né? Mas são as pessoas que estão lá junto. Né? As costureiras, modelista, eu acho que toda aquela equipe faz uma diferença muito grande, sabe? E poder cada vez estar criando uma coisa diferente, né? Então, eu acho que uma coisa que parece que é grande, mas ao mesmo tempo é uma estrutura muito pequena. Então, eu acabo fazendo de tudo um pouco. Hoje eu faço coisas que eu fazia há 20 anos atrás, né? Eu acho que a gente teve voltar para dentro, assim, sabe? Num tamanho um pouco menor, mas eu tô em todo o processo. Eu tô no estilo, eu tô na criação, eu tô no comercial, eu tô no atendimento, eu tô no marketing. A gente faz de tudo um pouco, né? Isso que é o gostoso, né, do processo. Olhando para o futuro, qual legado você deseja deixar com a sua marca? Puxa. Já deixou, né? Nunca pensei já nisso. sedimentou. Foi profundo? Mas é que, assim, eu quero fazer tanta coisa ainda que eu sinto que, sabe, assim... Não, mas... Não, mas tudo tem que pensar futuramente, né? Sim. Assim, você deixar que eu quero deixar? Livro... Olha, não, eu acho que, assim, a grande mensagem é de poder deixar a moda ser uma coisa mais profissional, né? Que hoje ela já é bem mais do que ela era. De respeito. De valorização, que nem eu percebo que hoje falta mão de obra. Você não tem costureiras suficientes no mercado, costureiros, e eu acho que isso é um grande problema, porque você não tem como fazer se você não tem as pessoas para fazerem, né? Então, foi uma área que ela foi muito desvalorizada, então ela não se renovou. Ainda, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com uma mão de obra que é praticamente importada, da Bolívia, de Cuba, da Venezuela, né? Então, você não tem uma renovação nossa aqui. Até há pouco tempo eu tive um episódio de uns pais, reuniões de pais, e a mãe levanta e... Ai, minha filha quer ser modelo, você acha que vai ser bom ela fazer o curso de moda? Eu falei assim, olha, vai ser, porque ela vai ter contato e ela pode, né, mas as pessoas como pensavam lá atrás, né, as primeiras escolas de moda, as primeiras turmas, achavam que, como assim, precisa de uma escola para costureira, né, então, assim, e ainda desvalorizando tantas costureiras que têm uma missão honrosa ali, né? Porque se não são elas... E que eu falo muito aqui, né? O pessoal fala assim... todo mundo está vestido. E não sei por que ainda existe esse preconceito com a moda, né? Total. Mas é uma área que foi muito desvalorizada. Hoje ela é mais valorizada, mas ela precisa de renovação, né? Sim. E as pessoas entenderem que é uma coisa importante, né? De se fazer também. Passar, né? Repassar. Não é ser só... designer, desenhista, estilista. Tem que costurar. Precisa costurar.
A gente aprende a costurar um pouquinho, né, aqui. Tem que saber os caminhos, processos, tem que saber, mas não muito, né? Um pouquinho só. É porque aqui é um curso mais holístico, né? Que a pessoa vai ver base aqui, de tudo, né? E ele vai ver para qual caminho onde ela que quer ele vai. ir. E hoje também a gente tem outros papéis dentro da profissão de moda que não é só antes. O estilista, o designer, né? A pessoa que está ali, o couturier. Mas isso mudou nos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos foi mudando também. Mudou muito. E o que você deixa de mensagem para os jovens? Eu vejo que os alunos, às vezes, jovens, são muito imediatistas. Ou então eles estão muito fixados só no Instagram, ou todas as pesquisas que eles vão fazer, tudo só digital. E eu canso de dizer para eles, né? Vai para os brechós, vai no Univis Cultural, vai para as livrarias, pega um livro. Mas olha que maluco, eu sempre fui muito curioso, né? E queria pesquisar. Então, no MASP, várias vezes, eu fui naquela biblioteca deles, existiu nos anos 40, 50, uma semana de moda. Feita no Brasil. Então, estava lá a dona Gabriela Pascolato patrocinando com a Santa Constância. Então, e eram todos artistas plásticos brasileiros fazendo estampas, coisas maravilhosas. A gente não tem memória disso. Né? Então, tem que ir atrás. Ir atrás, e hoje dá para conseguir, né? A memória de tudo. Você pode estar desenvolvendo uma coleção. Mas muito se perdeu também. Muito se perdeu. Mas tem que pegar esses fragmentos. Por isso que a gente vai fazer teu livro para não se perder nada disso. Tudo isso que você fala. Esse é o seu legado. Porque daí se a gente tiver esse teu livro maravilhoso, você não precisa ir repetir sempre o que você está falando, né? Você pode virar o capítulo, ter mais um capítulo, né? Lê meu livro primeiro, depois vai fazendo anexos, né? Então vamos agora. Eu vou fazer uma brincadeira com você, tá? De ping-pong. Eu vou falar uma palavra e você... Responde com outra. Responde com outra. Ou com a mesma. Vamos lá. Mariana Gabriela. Cor favorita para usar na praia? Verde. Desfile memorável que você realizou? É difícil. Eu acho que a coleção que eu fiz com as lendas brasileiras, onde eu inverti, né? Eu fiz um top virar uma calcinha virar um top. E foi uma coleção que teve muito estudo de modelagem, né? Foi uma coleção bem bacana. Você lembra o ano da coleção? Puxa vida, não. Pra gente pesquisar. Não lembro, mas... Lendas brasileiras. Lendas brasileiras. Era o Saci, o Curupira, era uma coisa super maluca. A sereia. E a sereia. E as modelagens, elas se invertiam. Então, era muito legal, porque o final era o homem boto, a mulher sereia, era bem interessante. Mas eu tento pegar essas imagens e te mandar umas coisinhas. Ícone de estilo pessoal. Você diz um estilista? Eu acho que ícone seu. Acho que é meio Chaprada. Estampa, tropical ou minimalista? Depende. Depende do momento. Peça de roupa indispensável no verão? Uma sunga, um biquíni. Último livro que você leu? O Cemitério de Praga, Umberto Eco. Música que sempre te inspira? Que sempre me inspira? Pode ser um estilo também, né? Estilo musical. Um estilo, pode ser. Então, eu estou numa fase mais Eduardo Duzec, assim. Eu vindo um pouquinho de anos 80. Peça de moda praia que todo mundo deveria ter? Acho que seu biquíni, né? Seu biquíni. Um biquíni é Miris Lama, né? Lama. De preferência. Maior medo como designer? Acho que não poder fazer uma coleção, né? De não poder criar alguma coisa. Eu acho que esse é o maior medo que um estilista tem. De não ter o acesso. Ou ter algum limite que te deixe sem poder criar, sabe? Assim, não ter a matéria-prima ou não ter o capital para poder investir naquela coleção. Eu acho que esse é um... Moda é? Realização. Prazer. Então, fechou. Bom. Indolor, né? Obrigada, Amir, pela sua presença. Obrigada, Valesca. Adorei. Tomara que tenhamos outras experiências como essa. Imagina, um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite, né? Sim. Assim, adoramos. Muito legal. Foi um presente para mim mesmo. Também. Estar aqui com o Amir foi muito bom, muito bom. Muito obrigado. Sempre. E ficamos por aqui até o próximo episódio do Tudo é Moda.